texto base de hoje é Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, para a vida eterna. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus vai falar hoje sobre a vida eterna e o castigo eterno. Nós vemos aqui no início do texto, no versículo 31, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então nós vemos que todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai apartar uns dos outros. Assim como o pastor aparta os bodes das ovelhas, ele vai pôr as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei, que é Jesus, dirá: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, renunciaram às coisas do mundo e buscaram viver uma vida em obediência a Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então Jesus vai vir resgatar a sua igreja, aqueles que renunciaram aos prazeres do mundo por amor a Jesus e buscaram meditar na palavra de Deus, buscando viver uma vida de acordo com o que Jesus ensina. Então esses são as ovelhas do bom pastor, que é Jesus. As ovelhas reconhecem o chamado do bom pastor, que é Jesus. Então Jesus fala aqui que ele vai estar sentado no trono da sua glória e vai pôr as ovelhas à sua direita. Ele vai separar os bodes das ovelhas e vai pôr as ovelhas à sua direita. Então ele dirá, Vinde, benditos de meu Pai. Porque todas as ovelhas do Senhor, aqueles que se permaneceram fiel até o fim, Jesus ele vai vir resgatar, para levar para a vida eterna com ele. Então nós vemos aqui no versículo 35, Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me,
estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? Aí Jesus responde para eles. Nós vemos aqui no versículo 40, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então aqui Jesus está falando sobre as boas obras, quando nós fazemos as boas obras. Quando nós prestamos caridade, fazemos uma boa obra para um pequenino, é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Então aqui entra a boa obra. A boa obra não é para salvação. Quando a gente faz a boa obra, não é para salvação, porque a salvação é por meio de Jesus. Mas quando nós fazemos a boa obra, é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Nós vemos que ele deixa bem claro aqui, né? No versículo 40. Quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então aqui nós somos incentivados a imitar Jesus, a fazer a boa obra, a prestar caridade, a ajudar os necessitados, aqueles que estão precisando. Isso seja em qualquer sentido. Nós temos que ajudar, nós temos que fazer a boa obra, porque Jesus ele nos ensina a fazer a boa obra. Né? Então Jesus fala que ele reconhece tudo que nós fizemos como nós estivéssemos fazendo para ele. E nós vemos aqui no versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? Aqui, no caso, os bodes que estão à esquerda é para ser apartados de Jesus. Quem são os bodes? Aquelas pessoas que rejeitaram Jesus, que não tiveram tempo para Jesus, que não se interessaram por Jesus, preferiram viver pelo mundo, vivendo as coisas do mundo, pelos prazeres do mundo. Essas pessoas que não tiveram tempo, interesse por Jesus, não buscaram amar Jesus, a perseverar até o fim. Então essas pessoas são comparadas como os bodes, são colocados à esquerda. E Jesus fala que para apartar eles deles, eles são lançados no fogo eterno, onde está preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus continua aqui, ó: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro e não me recolhestes, estando nu e não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos ou não o fizestes a mim. Então aquelas pessoas que não têm tempo de ajudar o próximo, não se importam de fazer a boa obra, é como se eles não fizessem para Jesus. Então Jesus fala que o lugar reservado para essas pessoas que não quiseram buscar em Jesus, aprender com Jesus, essas pessoas irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui Jesus nos ensina nessa passagem de hoje que nós temos sim que fazer a boa obra. Nós temos que buscar a falar do amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Nós temos que levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, para que eles possam se interessar por Jesus e buscar viver de acordo com o que Jesus ensina. Mas nós vemos aqui que é pessoal, cada um tem que ter a tua decisão. Se ele quer servir a Jesus e buscar viver em obediência a Jesus, ou se ele quer servir o mundo e buscar viver em obediência ao mundo. Mas vai chegar um dia do acerto de contas. Aqui é o acerto de conta, que aqueles que buscaram viver em obediência a Jesus, eles vão ser resgatados. Mas aqueles que não tiveram tempo para Jesus, rejeitaram Jesus, eles vão ser separados à esquerda, para ser lançados no fogo eterno. A importância desse texto nas nossas vidas é que nós temos que fazer a escolha, mas a escolha é pessoal de cada pessoa. Nós temos que escolher se agarrar a Jesus, buscar viver em obediência a Jesus e perseverar até o fim.
Por mais que tenha luta, por mais que as coisas sejam difíceis, mas nós temos que buscar aonde é a fonte de vida, que é Jesus, onde é a fonte de luz, que é Jesus, porque Jesus, ele vai mostrar o caminho certo para nós, ele vai nos guiarmos até a vida eterna. Então nós precisamos se entregar a Jesus e buscar viver em obediência a Jesus, vigiando sempre e meditando na palavra de Deus, porque Jesus nos ensina passo a passo de como nós devemos fazer. Mas nós vemos aqui que Jesus deixa bem claro que mesmo nós temos, depois que nós aceitamos Jesus na nossa vida, como Senhor e Salvador nas nossas vidas, confessamos ao mundo que nós queremos viver em obediência a Jesus, ainda assim nós temos que fazer a boa obra, nós temos que dar um bom testemunho para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, para que eles venham a conhecer Jesus através das nossas vidas. Então, as nossas vidas é um evangelho vivo para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para que eles se espelhem em nós e queiram conhecer mais Jesus. Mas nós temos que usar os nossos dons e levar a mensagem de Jesus, levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, para que eles possam ter amor por Jesus e vir para Jesus enquanto há tempo. Nós vemos que vai chegar um dia do acerto de conta, onde uns vão para a vida eterna e outros vão para o castigo eterno. E é o próprio Jesus que fala sobre isso, é o próprio Jesus que orienta. É a palavra de Jesus que está aqui. Não sou eu que estou falando sobre isso, é Jesus que está falando. Que ele vai vir resgatar a sua igreja, mas ele vai vir resgatar a igreja que vive plenamente a palavra de Deus, a igreja aquecida, não uma igreja morna. Não uma igreja que vive só de aparência, mas uma igreja que vive guiada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus. Então ele vai vir buscar essa igreja que pratica, que busca, que usa os seus dons para capacitar mais pessoas através de suas vidas, para aquela igreja que é luz para aqueles que ainda não conhecem. Então Jesus vai vir resgatar essa igreja, mas nós precisamos buscar sempre, vigiar sempre. Senhor Jesus, obrigada por essa mensagem, que nós vemos que vai chegar um dia do acerto de conta. Senhor, capacita-nos a cada dia, que nós possamos sempre fazer a boa obra, Senhor. Que nós possamos sempre ajudar o próximo, dar um bom testemunho, Senhor, e em obediência a Ti, Senhor, e servindo a Ti sempre, Senhor. Servindo sempre ao nosso irmão como se estivéssemos servindo a Ti, Pai amado. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.